Bom, boa noite a todas, né, que entrou só as moças. Começar mais um encontro síncrono, né, hoje é o último encontro antes da avaliação, né, na próxima aula a Carol vai falar um pouquinho sobre o modelo de negócios, né, parceria público-privada, e depois a gente tem a avaliação final do módulo. Então, lembrando que é imprescindível a participação de todos, né, Carol, Sim. no próximo encontro. E hoje a gente vai estar falando sobre as novas tecnologias em transplantes, transplante com órgãos de doador em assistolia e impacto na lista de espera dos transplantes, né? Quer falar alguma coisa, cara? Ou a gente pode iniciar? Eu acho que pode iniciar, a gente vai Aí no finalzinho eu trouxe voltando. algumas Sim. perguntas para debate, mas eu trouxe na apresentação mesmo. Mas aí a gente vai vendo. Qualquer coisa eu fecho e a gente vai debatendo aqui. Sim. Deixa eu ver se consigo compartilhar. Ah, já testa aí, se você consegue permitir Para permitir, né? ali. Aí, foi, deu certo. Deu Aham. certo? Então, tá. Deu. Aham. Deixa eu compartilhar aqui. Me avisa quando estiverem vendo. Já está aparecendo, não está tela cheia ainda. Oh, foi? Foi, tá certinho agora. Então tá. Bom, pessoal, hoje o tema é sobre doador em assistolia, né? Um tema recente, atual, né? Para nós, né? Principalmente no Brasil, que a gente não pratica, né? Então, no mundo, né, em outros países, a gente já tem esse tipo de transplante, né, que é o doador pós-parada, né. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre a classificação, né, sobre as formas, né, de preservação desse órgão e o impacto, né, desse tipo de doação em todo o sistema, né, principalmente na lista de espera dos pacientes que aguardam por um órgão, tá? Então, o doador em assistolia, vocês vão ver essa sigla a todo momento, DCD, né? Então, ele é uma captação de órgãos após a parada irreversível das funções cardiorrespiratórias, então, após a morte ser declarada, né, com base em critérios circulatórios, não neurológicos, como a gente está habituado, da morte encefálica. Então, são doadores que, no caso, aqui no Brasil, ainda a gente trabalha para córnea, né? Então, nesse caso, são doadores que vai ser possível viabilizar a doação de órgãos também, tá? Então, nesses casos, essa interrupção de circulação sanguínea leva à isquemia quente, que acaba exigindo protocolos rigorosos, né, de tempo, logística, preservação, para garantir a viabilidade desse órgão, né? Garantir que ele possa ser um bom enxerto, né? Pode ser um órgão viável para transplante, né? No Brasil já está uma crescente discussão técnica, ética e legal sobre a implantação desses programas, né? A gente tem muito caminho pela frente, né? Eu entendo que a gente tem muito a melhorar ainda, né? Na parte da morte encefálica. Então, seria um novo programa, né? Caro, né? De custo alto, mas que a gente vai ver mais para frente que a gente já tem muita coisa boa aí acontecendo, né? Com esses doadores em assistolia. Então, essa discussão, ela precisa mesmo começar a acontecer, né? Para que um dia a gente consiga realizar aqui também no nosso país. Então, a importância estratégica, né, desses doadores em assistolia na gestão do sistema de transplantes é para ampliar o pool de doadores de órgãos, reduzir lista de espera, né, vista a maior demanda por órgãos e mortes durante a espera, e integrar de forma eficiente as equipes assistenciais, as coordenações hospitalares e logísticas de captação. Tá? Essa classificação de Maastricht, ela organiza esses doadores em assistolia de acordo com o contexto de parada cardiorrespiratória. Ela surgiu em 1995, tá? E é essa classificação que eles utilizam para organizar esses doadores, né?
de acordo com esse contexto mesmo de parada. Então, eu tenho doador em assistolia do tipo 1, que no qual a gente tem a sistolia não controlada, né, que é chamada a morte na chegada mesmo do paciente. Então, é uma parada que ocorreu fora do hospital, então é uma parada não presenciada. Tá? Então, o paciente já chega em óbito e não teve ressuscitação eficaz. Tá? Ela é pouco utilizada por quê? Por conta desse tempo prolongado de isquemia. Então, não tem como eu precisar quanto tempo que já teve a parada, né? Quanto tempo que esse órgão, né, já tá nessa parte de isquemia quente, tá? Então, é uma alta complexidade operacional, precisa de protocolos interinstitucionais, baixa taxa de aproveitamento, porque eu não sei ao certo esse tempo da parada, não foi uma parada presenciada e nem teve uma tentativa, né, de reversão, e um alto custo logístico e forte dependência de tempo e coordenação. Então, um doador em assistolia do tipo 1 é um doador difícil de ser trabalhado, né, porque exige tem uma complexidade operacional muito grande para que a gente consiga viabilizar um órgão advindo desse tipo, tá? O doador em assistolia do tipo 2 é uma assistolia não controlada, né? Então, quer dizer que foi uma ressuscitação mal sucedida. Teve uma parada cardiorrespiratória súbita, extra-hospitalar ou intra-hospitalar, mas foi presenciada, mas não conseguiu reverter pela reanimação, tá? Então, a principal diferença do tipo 1 é que no tipo 1 teve a tentativa formal de ressuscitação, né? Essa do tipo 2, né, teve a tentativa formal de ressuscitação. A tipo 1, eu não tenho tentativa, né? Isso acaba influenciando um pouco nesses tempos, logísticas e na viabilidade do órgão, por ter tido essa tentativa, né, de, de reversão, tá? Mas também exige uma resposta rápida e protocolos bem definidos. Também não é um caso ideal de doador, né, em assistolia, porque eu não consegui reverter, né? Então é, eu tenho um órgão que está sujeito a ser um enxerto ruim, né? Por conta desse tempo isquemia. Então, exigem protocolos integrados de emergência, preservação imediata, tecnologias avançadas, né? E os desafios parecem muito parecidos com o do tipo 1, né? Uma alta dependência do fator tempo, complexidade logística, baixa previsibilidade, alto custo operacional. Vocês vão ver que em toda essa prática de doador em assistolia, eu tenho um alto custo operacional, tá? Então, a aparelhagem que se utiliza, todo o mecanismo, né, todo o sistema, ele é caro, tá? Treinamento contínuo das equipes de emergência, né? Eu tenho que ter uma conexão muito boa, né, com essas equipes que fazem esse atendimento também pré-hospitalar, né, para conseguir viabilizar como doação, tá? O doador em assistolia do tipo 3 já foi uma assistolia controlada. O que é essa assistolia controlada? É quando eu tive a retirada do suporte de vida. Então, foi planejado, né? Então, eu retirei o suporte, já estava definido, então eu acompanho esse processo de parada, né? Então, eu acompanho essa parte da isquemia, né? Então, ocorre depois da decisão ética e legal de limitar ou suspender o suporte avançado de vida no paciente com lesão grave e irreversível. Então, eu tive uma retirada planejada do suporte de vida, normalmente acontece em UTI, né? A parada cardíaca ela é esperada e monitorada, e esse tipo 3 é o mais utilizado em muitos países, né? Porque a gente consegue organizar também toda essa questão da doação, né? Que já é uma suspensão planejada, tá? Tem grande relevância para a gestão hospitalar e planejamento da captação. O tipo 4 é quando eu tenho uma sistolia na morte encefálica. Então, eu já tenho um paciente que foi diagnosticado com morte encefálica e ele evolui com PCR antes de captar. Então, a parada cardíaca depois da morte encefálica. Então, é uma situação intermediária, né, entre doação por morte encefálica e a sistolia. Mas é o tipo 4, que é essa parada antes de efetivar essa captação, tá? Do doador em morte encefálica. E a tipo 5, que é a da doença sistolia, tipo 5 foi uma extensão, na verdade, ela não estava presente na classificação original, né, de 1995, foi uma ampliação moderna por conta desse avanço tecnológico que a gente teve com a ECMO,
tá? Então, o tipo 5 é uma parada cardiorrespiratória durante procedimentos de perfusão extracorpórea, tá? Então, a ECMO é a oxigenação por membrana extracorpórea e circulação extracorpórea em contexto de suporte avançado. Então, a parada ela vai acontecer durante esse procedimento de perfusão extracorpórea. Então, no doador em sistolia do tipo 5, então, quais são as situações que isso pode acontecer? O paciente grave está em ECMO por choque cardiogênico, insuficiência respiratória, evolui com falência irreversível, que não tem jeito mais, né, não tem o que fazer mais, nenhuma possibilidade terapêutica, e se decide por retirar esse suporte, tá? Então, depois da retirada, tem essa parada acompanhada, né, essa parada cardiorrespiratória irreversível, quando há uma falha súbita do sistema extracorpóreo sem respostas às manobras corretivas. Então, ela surgiu, esse tipo 5 surgiu por conta desse avanço tecnológico, né? Quando a gente vai definir, né, que eu tive essa falha terapêutica, né? Então, não tem mais possibilidade terapêutica e que eu preciso desligar esse suporte, tá? Então, é uma parada também acompanhada, tá? Monitorada. Quais são as tecnologias, então, envolvidas nesses doadores, para que eu possa manter esses órgãos viáveis para o transplante, né? Diminuir danos, diminuir falha, né? Uma delas é a perfusão normotérmica, ex vivo, né? Essa técnica, ela é fora do corpo humano, preserva e recondiciona esses órgãos, e ele é conectado a um sistema de perfusão. Esse sistema de perfusão vai manter a temperatura fisiológica, né, próxima de 37 graus, utiliza solução perfusora oxigenada, à base de sangue e substitutos, e fornece oxigênio, nutriente, hormônios e medicamentos. Então, eu consigo manter bem, recondicionar esse órgão para que ele esteja pronto para um transplante, né? Então, diferente da preservação a frio, né, que a gente também vai ver daqui a pouco, ele mantém o órgão metabolicamente ativo, simulando condições próximas às fisiológicas. Esse tipo de preservação tem sido muito utilizado nos países que praticam, né, esses doadores em assistolia, e tem tido muito bons resultados, mas para frente a gente vai ver essas perspectivas na utilização desses órgãos, tá? Compensa, então, maior tempo de isquemia quente, permite avaliar se o órgão recuperou da agressão isquêmica, aumenta a confiança, né, nos usos de órgãos de doador em assistolia tipo 3, 4 e 5. Vocês vão ver que nesses estudos, eles comentam mais desse tipo de doador, né, de assistolia do tipo 3 a 5, porque o tipo 1 e 2 realmente é muito complicado de você trabalhar, que são aqueles pacientes que a assistolia que teve a parada não reanimada e aquele reanimação sem sucesso. Então, é muito complicado eu trabalhar com esses órgãos. Então, vamos falar mais sobre esses doadores em assistolia do tipo 3, 4 e 5, tá? Então, ele exige um alto custo inicial, né, equipamentos e insumos, equipes treinadas, né, protocolos padronizados, uma maior integração com as centrais de transplantes para que a gente consiga realizar, né, essa captação e preservar esse órgão, né, nessa perfusão normotérmica, e tem um potencial custo-efetividade a médio e longo prazo, menos descarte de órgãos, menos complicações pós-transplante, menor tempo de internação, tem sido a tecnologia mais utilizada mesmo nesse tipo de doação, tá? Temos também a perfusão hipotérmica com oxigenação. Essa técnica também é ex-vivo, né, então ela retira, né, é preservado fora do corpo, né, e ela recondiciona em baixa temperatura, tá? Entre 8 e 12 graus, com solução preservadora também, sob oxigenação ativa, antes do implante no receptor. Então, eu vou reduzir dano celular, recondicionar o órgão marginal, aumenta a segurança e resultados de transplantes, também é uma técnica muito utilizada, tá? Ela é estratégica na expansão do uso desses órgãos, de doadores em assistolia. Então, compensa o tempo de isquemia quente, reverte parte do dano metabólico, aumenta a taxa de aproveitamento e melhora desfechos clínicos.
né, mas tem vários desafios, assim como todas as outras técnicas, né, desafio técnico de sempre ter esse equipamento específico, equipe bem treinada, custo inicial elevado, né, para adquirir todos esses equipamentos, né, treinar as equipes, ter uma equipe 24 horas, né, a gente vai ver aqui falando muito disso, que tem que ter equipe 24 horas todos os dias, né, que são paradas que eu preciso agir mais rápido, né, eu não tenho um tempo como eu tenho na morte encefálica, né, necessidade de analisar custo-benefício institucional, tá, e logísticos, integração com fluxo de captação, implante, tempo adicional no processo. Outra tecnologia utilizada nessas doações são os sistemas de suporte circulatório mecânico, né? Então, são aquelas tecnologias, né, recentes, né, que vão substituir a função de coração e pulmão e manter a perfusão tecidual e oxigenação do organismo quando o organismo não consegue fazer. Então, nesse contexto de pós-assistolia, ele restaura o fluxo sanguíneo, então ele vai manter o fluxo sanguíneo, né, do órgão, reduzindo a isquemia dos órgãos, permite estabilização hemodinâmica e viabiliza estratégia avançada, tá? Então, a utilização da ECMO também é de grande importância para que eu dê continuidade, né, na utilização desse órgão no doador em assistolia, tá? Então, a ECMO é uma oxigenação por membrana extracorpórea, né, é um circuito extracorpóreo que drena sangue venoso do paciente, oxigena o sangue artificial, remove o CO2 e retorna esse sangue para a circulação. Então, é como se ele funcionasse mesmo como um pulmão ou coração artificial temporário. Aí a gente tem a vena venosa e a vena arterial. A vena arterial é a que a gente vai utilizar nesses casos, porque dá suporte circulatório e respiratório, né? Indicada para choque cardiogênico, parada, sistolia. A vena venosa dá suporte apenas respiratório, coração funcional, não usado em sistolia, tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui nesse caso é a vena arterial. E a ECPR, a ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea, é o uso dessa ECMO vena arterial como estratégia de ressuscitação, fazendo papel de coração, para respiração e circulação, né? Então, quando essa ressuscitação falhou, né? Então, essa ECPR é a ECMO no contexto de parada cardíaca, tá? Lembrando que eu tenho ela de forma terapêutica, quando o objetivo é salvar o paciente, né, de alguma condição, né, e tem também aquela pós-assistolia para doador em assistolia, né, que o objetivo já é diferente, é preservar esse órgão depois da declaração de óbito, para que aconteça essa retirada e transplante, tá? Limitações e riscos, eu tenho riscos e limitações técnicas, éticas, operacionais, né? Então, técnicos, exige uma canulação rápida e precisa para reduzir esse tempo de isquemia quente, né? Necessidade de equipe treinada. Éticos, a separação clara entre cuidado e doação, né? Proibição de reperfusão cerebral, protocolos rigorosos e operacionais, custo elevado, complexidade logística, disponibilidade 24 por 7. 24 horas, né? 7 dias da semana, tá? E outra tecnologia utilizada é monitorando essa parte metabólica, né? Um monitoramento contínuo da parte metabólica desse órgão. Então, é acompanhamento dinâmico, em tempo real, de parâmetros bioquímicos e hemodinâmicos do órgão doado, tanto na perfusão pós-sistólica, utilização da ECMO, quanto excito, quando o órgão já foi retirado, na perfusão hipotérmica ou na perfusão normotérmica. Tá? Então, o objetivo é avaliar a viabilidade do órgão, para saber se ele está realmente viável para transplantes, né? Orientar a decisão, reduzir incerteza no doador em assistolia, às vezes até tomar uma decisão de não utilizar aquele órgão, porque ele é um órgão que às vezes não conseguiu ser recuperado, né? E evitar dano no transplante, né, de quem vai receber, tá? Então, o monitoramento, ele vai permitir identificar órgãos que são recuperáveis, evitar transplantes de enxertos inviáveis e expandir o uso de órgãos marginais com segurança. Então, às vezes é aquele órgão que ele ficou com medo de utilização, né, mas que com essa recuperação, esse monitoramento, me permite utilizar, né, esse órgão para transplante, tá? Então, os principais parâmetros, né, monitorados
Lactato é um marcador-chave, né? Lactato alto e persistente, ele traz um mau prognóstico, né, para a utilização do órgão. pH, né, acidose persistente também leva à falência metabólica, né, indica, né, falência metabólica. Fluxo e pressão de perfusão, consumo de oxigênio e produção biliar. São todos parâmetros que são monitorados para avaliar a eficiência, né, como que está a viabilidade desse órgão, se ele está ou não viável para dar continuidade ao transplante. Então, resultados e evidências, a gente tem por tipo de órgão também, tem vários estudos, né, que já trazem boas perspectivas, né, para esse tipo de doador em assistolia. Muita coisa ainda precisa ser estudada, precisa ser pesquisada, né, para ter mais certeza sobre os desfechos, né, a médio e longo prazo, tá? Então, o doador em assistolia, ele tem sido adotado internacionalmente para expandir esse pool de doadores, especialmente em países que têm lista de espera longas, né, e escassez de órgãos, né? Então, as evidências mostram, com protocolos adequados e tecnologias modernas, como a perfusão in situ, né, que a gente tem tanto a normotérmica como a hipotérmica, que os resultados podem ser comparáveis aos doadores em morte encefálica, né, é o DBD, né, que eles utilizam aqui a sigla em inglês, em vários contextos clínicos. Então, coração. Coração já tem vários estudos que trazem isso, que a sobrevida é similar, né, tanto do doador em assistolia e do doador em morte encefálica. Sobrevida em 1 ano após transplante cardíaco, ele é muito similar ao doador de morte encefálica, né, com diferenças não significativas, né, estatisticamente não significativas. Então, é similar a sobrevida em 1 ano, e estudos individuais não encontram diferenças nos desfechos de rejeição aguda ou disfunção grave do enxerto, tanto no doador em assistolia como no doador em morte encefálica. Técnicas de recuperação também influenciam desfechos, né? Essa técnica de perfusão normotérmica, né? Dados internacionais, eles indicam que a perfusão normotérmica tende a ter menos disfunção primária do enxerto. Isso aqui a gente está falando por cada tipo de órgão, né? No caso do coração, tá? E menos rejeição, quando comparado a outros métodos. E certamente impacta na lista de espera, né? A introdução desses programas reduziu significativamente o tempo de espera desses pacientes na lista de transplante, tá? Pulmão, a sobrevida também é semelhante em médio prazo, tá? Então, os estudos mostram que essa sobrevida após transplante pulmonar de doador em sistolia é comparável ao doador em morte encefálica, mesmo quando encontram taxas um pouco mais altas de complicação respiratória no pós-operatório imediato no doador em assistolia, tá? E a perfusão, né, normotérmica, modifica desfechos, né? Essa utilização, ela é comum em pulmão, para doador em sistolia, para avaliar essa parte funcional antes do implante, mas tem alguns estudos que identificaram que pode levar a um maior risco de falência do enxerto. Então, no caso do pulmão, a gente precisa estudar mais, né, esse contexto dessa perfusão normotérmica precisa ser melhor entendida, estudada, para ser otimizada no caso do pulmão, tá? Rim e fígado, né, o rim, em vários países já, esses doadores de assistolia já têm sobrevida de enxerto, e paciente também muito similar ao doador em morte encefálica, mais de 90% de sobrevivência em 3 anos, nessas séries analisadas. E o fígado, embora também viáveis, a gente, e úteis para ampliar o pool de doadores, a gente tem algumas observações, né? Eu tenho uma maior taxa de perda de enxerto no doador de fígado em assistolia, em 3 anos, e uma mortalidade mais alta quando eu comparo com os fígados em doadores de morte encefálica. Então, essa diferença pode ser devido ao impacto dessa isquemia quente e uma maior sensibilidade desse parênquima hepático. Então, existe também mais estudos, né, às vezes até na preservação, né, desse fígado, né, para poder ter uma melhoria dessas taxas, né, mas nem por isso eles não recomendam esse tipo de transplante, né, em doador em assistolia. Eu trouxe aqui alguns estudos, até que estava na nossa referência, né, esse primeiro estudo
transplante cardíaco em doação controlada após morte circulatória, uma meta-análise da sobrevida a longo prazo, usando dados reconstruídos de tempo até o evento. Então, esse estudo foi uma revisão sistemática, muito interessante, que ele fala que os corações, né, de doadores em assistolia apresentam resultados favoráveis de sobrevivência até 92%, né, até um ano após o transplante. Então, é similar ao que a gente encontra também nas taxas de sobrevivência nos doadores em morte encefálica. Teve nesse estudo também baixas taxas de rejeição agudas, né, inferior a 9%, e taxa de disfunção primária 2 vezes maiores, ocorrendo em 18% dos receptores relatados, né, de doador em assistolia. E ele traz, né, como conclusão do estudo, que esse tipo de transplante, né, de doador em assistolia, é promissor como fonte eficaz e favorável de obtenção de coração para transplante cardíaco no mundo, né, que a gente tem essa escassez, né, frente à demanda, né, e muitos pacientes que falecem na fila, né, então, essa maior disponibilização, né, por conta do doador em assistolia, certamente é muito favorável para a gente reduzir essa espera e mortes, né, em vista. Outro estudo, ele traz os resultados de transplante cardíaco após a doação por morte circulatória, né, ele comparou desfechos clínicos de 6 meses e 1 ano do receptor de coração de doador em assistolia, a maioria recuperada por a perfusão normotérmica, com os receptores de coração de morte encefálica, né, então não teve diferença na sobrevivência pós-transplante de 1 ano, nos receptores em assistolia e morte encefálica, inclusive a sobrevida em doador em assistolia foi de 94%, né, então a constatação que permanece inalterada quando ajusta a idade do receptor. Não houve diferença também significativa nos grupos de sobrevivência até ter alta, e até 30 dias ou até 6 meses após o transplante, né, dos dois grupos, do grupo de doador em assistolia e grupo de doadores em morte encefálica, e não tivemos diferenças também nos receptores de assistolia e morte encefálica na incidência de rejeição tratada em 1 ano. Tá? Outro estudo, esse estudo também, transplante de coração por doação após morte circulatória, impacto no tempo de espera e na taxa de transplantes, foi uma análise retrospectiva de 184 candidatos a transplante de coração, que também chegou à conclusão que a utilização desses corações, né, por doador em assistolia, reduziu significativamente o tempo na lista de espera e aumentou a taxa de transplante, né. Esse estudo é bem interessante, quem tiver curiosidade para ler depois. E doadores pós-morte circulatória em transplante de pulmão, né, ele traz para nós que é difícil determinar o número de potencial doador em assistolia de pulmão, porque tem uma falta de prática ainda para avaliar e recuperar esses pulmões, né, na maioria desses centros americanos. Mas é interessante que ele traz que nos centros europeus e australianos, 25 a 40% dos transplantes de pulmão realizados são por meio de doadores em assistolia. Então, é uma alta taxa, né, de utilização desses pulmões a partir de doadores em assistolia identificados, né. E nos Estados Unidos ainda, essa taxa de transplante de pulmão ainda é muito baixa, mas ele traz por conta dessa falta de prática padronizada na avaliação e recuperação desses pulmões. Alguma dúvida, pessoal? Estou falando rápido? Estou logada ainda? Está caladinho? Não, tá falando de boas, pode continuar. Tá bom. Tá tranquilo. Tá bom. Depois, se alguém tiver dúvida, pode ir parando, tá? E sobre o impacto na lista de espera, né? Então, essa utilização desses doadores em assistolia, eu tenho um aumento da disponibilidade de órgãos, com certeza, né? Expande esse pool de doadores, reduz o tempo de espera, né? Principalmente, e mais importante ainda, para pacientes que aguardam um órgão que ele pode morrer na fila, né? Para coração, para pulmão, né? Então, isso é muito importante. Fígado, né? Que ainda exige mais estudos, mas tem bons resultados também, né? E redução da mortalidade em lista, né? Então, para pacientes em situação crítica, o benefício de receber esse órgão de doador em assistolia pode superar o risco de permanecer na fila, tá?
porque ainda existe também essa questão de aceitar ou não um órgão vindo de um doador em assistolia, né, porque ainda existem muitos estudos em andamento, né, para poder viabilizar esse tipo de órgão. Então, estratégias como perfusão regional, normotérmica, as máquinas de perfusão, in situ, também têm melhorado essa qualidade dos órgãos, e também os resultados, né. Quanto a aspectos éticos e legais, né, ainda não existe um consenso global, né, sobre a determinação da morte. Eu tenho variações legais internacionais, esse critério de morte circulatória, né, cada país trabalha de uma forma, esse tempo de observação pós-parada, para considerar que teve a morte circulatória, né. Então, Reino Unido, Espanha, Holanda, considera de 2 a 5 minutos ou mais, Canadá e Austrália, e alguns centros dos Estados Unidos até 10 minutos, né. Então, essas variações ainda existem, né, para considerar. Consentimento informado também, como funciona, né, esse consentimento para doação, né, em assistolia, são temas que têm que ser debatidos também, principalmente quando o Brasil começar a praticar, né, esse tipo de doação. Então, a família deve ser informada de forma clara, transparente, o consentimento separado da decisão de limitar suporte de vida, por exemplo, no caso do tipo 3, né, que se decide, né, por limitar, por suspender, né, em casos que não tem que fazer mais, né. Então, essa decisão, ela não pode ser influenciada pela possibilidade de doação, né. Tem países que têm consentimento explícito, né, que é aquela autorização clara, direta, inequívoca, e tem consentimento presumido também, tá? Importante que ele seja separado, né, dessa decisão de limitar o suporte de vida. E separação de papéis, né, cada equipe faz uma coisa, né, então a equipe assistencial que vai decidir sobre o tratamento e fim de vida, e a equipe de transplante atuar só depois da morte, né, para a possibilidade de doação. Protege a confiança pública, evita conflitos de interesse, né, imagina essas duas equipes trabalhando de forma conjunta, né, então isso gera muito problema ético mesmo, e é mandatório em países como Reino Unido, Canadá, Espanha e Estados Unidos. Então, a separação de papéis nessa definição, né. Perspectivas e cenário brasileiro, então, envolve desafios legais, éticos, culturais e organizacionais, né, o sistema brasileiro não tem o doador em assistolia como rotina, né, como fonte de órgãos, a gente baseia todo o sistema na morte encefálica, e parada circulatória a gente trabalha córnea, né, são situações muito específicas, né. Particularmente eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar, né, nessa parte de doadores em morte encefálica, a gente consegue ampliar muito ainda o pool de doadores, né, nesse tipo de diagnóstico, mas a gente também não pode fechar os olhos, né, frente a esses doadores de assistolia, que com certeza ampliam em muito, né, essa oferta, né, de disponibilização de órgãos, apesar de ser um sistema muito caro e exigir um treinamento grande, né, dessas equipes, disponibilidade das equipes, né. Então, no Brasil, eu tenho ausência de definição legal, clara, de morte por critério circulatório para doação, uma forte associação cultural entre doação e morte encefálica, risco de desconfiança da sociedade, né, a sociedade, ela já desconfia até da morte encefálica, né, então, essa limitação, né, de reanimação, de parada, então, ainda existe um risco grande, né, de ter problemas éticos, receio na antecipação da morte, conflito de interesse, desigualdade regional de UTIs, né, a gente sabe que a gente tem um país gigante, né, e com diferenças regionais imensas, né, então, isso também, com certeza, impacta, né, nesse aproveitamento desses doadores, falta de equipes treinadas, protocolos padronizados, infraestrutura para preservação avançada, então, a gente não tem muitas máquinas de perfusão no país, né, poucos profissionais treinados para isso. Então, a utilização de órgãos por doador em assistolia no Brasil, ele tem um potencial elevado, mas a implantação cautelosa, né, eu tenho que ter toda essa implantação legal, ética, né,
para ter aceitação da população, para dar segurança, né, para dar transparência, para discutir como seria também essas definições de quem é o doador, né, de quem vai ser, como vai definir, né, autorizar, de quem vai ser o consentimento, né, que é muito complexo, né, se a gente for pensar, né, em todos os aspectos, né, e tempo é ouro, né, no doador em assistolia, né, principalmente, porque eu preciso atuar rápido, né, o paciente ele teve a parada e a gente precisa já intervir nisso, né, então, desafios futuros, custo elevado dessas tecnologias de perfusão, a padronização de protocolos nacionais, formação e capacitação de equipes, aceitação social e ética, e implementação nos sistemas de regulação, né? Então, são vários desafios aí que a gente tem, além dos desafios que a gente já tem, né, no processos que a gente já pratica de morte encefálica, seria aí uma nova modalidade com mais dificuldade ainda, né, na implementação, com toda certeza, com um custo muito elevado, então, como que isso seria construído, né, e planejado aí para poder, a gente poder contar com o sistema, né, de doador em assistolia. Então, a doação em assistolia, ela representa um avanço promissor, então a gente também não pode fechar os olhos, né, sobre esse tipo de doação, para reduzir essa escassez de órgãos. Tecnologias de perfusão tornam possível essa recuperação e viabilidade dos órgãos que antes a gente descarta, né, eram descartados. No caso aqui do Brasil, a gente ainda descarta, né, e a implantação no Brasil exigirá adequações legais, éticas, logísticas, mas o impacto potencial é significativo na FIRA e nos desfechos clínicos. Então, tem muita positividade aí na utilização desses doadores em assistolia. Tá? Eu vou tirar a tela aqui, só para falar um pouquinho com vocês, e depois eu trouxe algumas... Ai, como é que eu saio aqui? Tá? Algumas questõezinhas. Tá? A gente tem muita coisa Ficou para muito avançar ainda, cansativo? né? Temos Ficou muita muito coisa para cansativo? avançar. Não, foi Muito, excelente, né, Carol? muito. Foi excelente, foi muito claro, objetivo, né? E a gente começa a refletir. Tanto que a gente, né, o Brasil ainda tem muito para evoluir no processo, né? Porque eu fiquei só imaginando a logística de tudo isso, né? Eu nem consigo imaginar, Para Carol. implementar A ali, gente né? vai estudando, a gente vai falando, gente, mas como que isso a gente consegue viabilizar algo assim, né, aqui no Brasil hoje, na estrutura que a gente tem, né? A gente já tem dificuldade para algo tão planejado, que é a morte encefálica, né? Então, é bem complexo. O impacto na lista, ele é muito grande, isso mostra com os estudos, né, que internacionais, e os resultados são bons também, né? Mas exige uma estrutura muito grande, um preparo profissional e principalmente a parte tecnológica, né? Com Eu certeza. acho que precisa ter ainda para a É gente poder cara, né, Carol? conseguir ter acesso, exatamente. Acho que a Karen levantou a mão. Levantou. Pode falar. Eu fiquei, na verdade, toda essa questão da tecnologia, a gente fica, né, super atentos, assim, né, o quanto que é interessante, quantas coisas vão evoluindo de alguma forma, né. Mas eu fiquei pensando muito na questão do aceite mesmo da sociedade que você trouxe, Ana, porque, assim, se na morte encefálica é todo um processo para você, né, detectar a morte encefálica, de falar, "Bom, aqui, pronto, agora vamos doar, né. Já é muito difícil a sociedade aceitar. O nível de aceite ainda é muito baixo, assim, né? Considerando o tanto de potenciais doadores que a gente tem. Imagine se a gente tiver, tipo assim, essa. Criar essa confiança para dizer, olha, a gente não vai. Essa parada aqui, vamos até onde dá, vamos parar para poder, né, ter a possibilidade de doar esse órgão. Eu acho que a gente precisa muito caminhar como sociedade brasileira, assim, para criar essa confiança na sociedade, né? O sistema criar aumentar essa confiança no sistema,
para a gente trazer uma tecnologia dessa, porque eu acho que a chance de até de trazer e as pessoas não têm muito conhecimento em relação a isso, talvez até meio que pioraria a situação, às vezes, pensando assim, sabe? Não sei, fiquei pensativa nesse sentido, porque é muito complexo, assim. Mas que sonho seria, né, de ter todas essas tecnologias aqui. Culturalmente, né, Karen? Eu não sei se a gente está preparado, né? Aqui As a morte, pessoas, ela né? é um tabu muito grande aqui na América Latina, assim, principalmente no Brasil, assim, né? Que tem alguns países aqui, México, que ainda tem uma relação um pouco mais ok com a morte e tal. Mas acho que a gente precisa avançar muito, assim, culturalmente em relação a isso, porque às vezes parece que quando mais a gente caminha, acontece alguma coisa, aí a gente parece dar uns 4 passos. Perde tudo. Aí a gente Então, tem que para caminhar de frente, 3 para novo trás. para poder. Exato, e aí, nossa, aí fica um pouco, né? É isso. A cultura, essa questão cultural, né? A gente já tem uma população que desconfia do sistema, né? E aí é bem pesado, porque são decisões rápidas, né? Ou decisões que já tem que deixar tomada, né? Antes. E como separar essa decisão da limitação, né? Por exemplo, no caso da suspensão do suporte em UTI, né? De um caso que tem lesão irreversível e vai suspender, né? Aquela parada controlada, né? Acompanhada. Como separar isso, né? Essa parte ética ainda é muito complexa, né? É difícil compreender a morte encefálica, né? Agora, imagina você ter que controlar a parada cardíaca para doação. E em que momento, né, será que eles solicitam esse termo? E tem divergências em todos os países, né? Cada um trabalha de uma forma. Mas quando você vê que eles que eu já tenho bons resultados, né? A gente também não pode fechar os olhos, né? Não. Que é uma maior disponibilização, né, de órgãos, né? Mas um país que a gente não, um país que a gente ainda não trabalha bem o que a gente tem, né? Então, se eu sempre pego na tecla, a gente não faz nem o básico bem feito. Então, e aí a gente traz algo tão caro, né? Sendo que a gente tem muitas outras coisas ainda para melhorar, para ampliar, para evoluir. É bem complexo, né? Ana, e essas tecnologias, eu não lembro se falou em algum momento, mas foram bem aceitos, assim, lá? Nesses países que começaram a utilizar? Ou Fora, demorou um pouquinho? Demorou então, um pouquinho. não traz detalhes, Karen, nesses estudos, sabe? Mas já tem um tempo já que eles praticam e porque são lugares que são bem ok com esse negócio de doação já, né? Você vê essa questão do pulmão, né? Tem esse estudo que está até na referência, que ele até 40%, chega a 40% dos transplantes de pulmão em doador em sistolia, né? Do total de transplantes realizados. E olha o impacto. Então, o impacto que isso tem na lista, né, Carol, de pulmão, é o mais difícil mesmo. É mais difícil. Então, assim, você conseguir aproveitar um pulmão pós-sistolia, né, eu acho que é uma coisa, assim, que realmente a gente precisa discutir, né? O tanto que é difícil, né, Carol? Assim, eu nunca tive uma captação de coração, assim, eu trabalho há 15 anos aqui, eu nunca tive uma captação de pulmão, a gente nunca conseguiu captar pulmão. Isso, eu ia falar, nem oferta. Né? Nem oferta. Invalida então, tantos critérios e mais critérios, a gente não consegue retirar, e é um paciente que está circulando, né? Eu acho que quando você vê... eu vi uma vez, mais de uma década, eu vi uma captação de pulmão aqui. A gente nunca teve aqui no HC captação de pulmão. E a gente já tentou. A gente recebeu a equipe algumas vezes, mas não levaram. Então, assim, é muito complexo, né? E aí, quando você vê país utilizando esse doador em assistolia, né, Carol, conseguindo aproveitar o pulmão, aí você fala, opa, né? E em listas que eu tenho muitas mortes, né? Então, coração, pulmão, né? Pulmão, então, né? Eu tenho muitas mortes em lista, né? Então, são fatores que a gente precisa considerar também, né? Que vai aumentar a sobrevida, que vai dar chance, né, para as pessoas que estão na lista, né? E que não tem nem a oportunidade, né? Eu acho Às vezes, que envolve
o preparo clínico também, né, daquela equipe, de entender aquele processo, da evolução clínica daquele paciente, né, Uhum. manter ele de forma estável o tempo todo, acompanhar o processo de parada, o acolhimento familiar, né, para chegar a acontecer a captação e ter a tecnologia adequada, né. Com certeza. Então, se a gente for discutir isso aqui no Brasil, a gente teria discutido o processo do zero mesmo, né, É. e que não envolve só as equipes, no caso, que estão envolvidas, né, envolve a equipe assistencial mesmo, né, a Uhum. equipe que está ali dentro da UTI, né, para ter um manejo de toda a parte tecnológica também, de conseguir manejar bem esse paciente, porque se ele não for bem mantido de forma estável, também não, ele não vai chegar nessa fase, né, Essa de, fase. de chegar, ter uma parada cardíaca e evoluir para uma captação de órgãos, né. É. E ele Então, fala, ele traz também nos artigos muito contexto das dificuldades do doador em morte encefálica, que já às vezes já chega num contexto de maior comorbidade, né? E o doador em assistolia, eu consigo um doador mais jovem, eu consigo alguns casos que eu consigo aproveitar melhor mesmo esse órgão vital, né? Então, a condição dele, a sobrevida dele vai depender de como eu faço a manutenção desse órgão até o transplante, sim, né? E aí é essa entrada, né, de manter esse órgão, consentimento e tudo que é o grande desafio, né? Porque eu tenho uma parada, né? E é tempo ali, é ouro, né? Quanto mais tempo eu não tiver intervenção, pior vai ser esse enxerto, né? E essas perfusões, né, tanto a normotérmica como a hipotérmica, ela aumenta a viabilidade do órgão, né, Carol? Ela melhora o órgão, né, até o transplante. Então, por isso que ainda é viável, né? E quando a gente vê os resultados já comparando doador em morte encefálica e doador em assistolia com resultados de sobrevida equivalentes, né, a gente não pode fechar o olho para isso, né? Porque a oferta, né, desse tipo de doação, com certeza, ela é muito maior do que a morte encefálica, né? Isso aí a gente não tem dúvida, só que requer uma estrutura gigante. É o tamanho do Brasil, né, Carol? Quantas ECMOs isso eu tem ia no falar. Brasil? Se a gente já tivesse a tecnologia de perfusão De já dos perfusão. órgãos, né, que a gente conseguisse ir numa distância maior, captar um coração, por exemplo, né, Uhum. é isso também que impacta até do pulmão aqui no Brasil, né, a gente tem poucos centros, o tempo de isquemia é muito curto, né, então inviabiliza muito, às vezes tem doação, né, mas não oferta. Por exemplo, a gente tem Rondônia, né, Rondônia oferta muito órgão, né, fígado, então, é todo mês, assim, e deve ter, eu imagino que invalida sempre coração e pulmão, né? Porque olha a distância. A E não tem distância. centro próximo, né? Centro transplantador, nem de coração nem de pulmão. Então, são órgãos que realmente são invalidados, né? Eles não são nem ofertados e ficam ali, né? Então, acho que se a As gente já contas, começasse com a tecnologia, né? Dando um passo de cada vez, já seria um avanço muito grande, é né? bem complicado, né, Carol? Porque a gente não tem essa oferta, né? E esse Uhum. impacto, a gente já reclama tanto que o SIGTAF está atrasado, a gente tem que fazer novos custeios, né, Carol, para te faturar mais, para conseguir manter essas equipes. Imagina uma equipe dessa, né? Então, assim, é muito caro, né? Então, exige todo um planejamento também, né? Uma vontade também da gestão, né, pública para tornar isso viável, né? E se realmente esse impacto vai ser positivo, né? É um investimento alto, né? Eu trouxe aqui algumas questões, mas eu não vou abrir de novo aqui, não. Eu vou lendo aqui para vocês. Levantar a primeira questão. É possível separar completamente a decisão de retirar suporte de vida da decisão de doar órgãos? Na prática hospitalar, isso é viável? Vou repetir, hein? É possível separar completamente a decisão de retirar suporte de vida da decisão de doar órgãos? Na prática hospitalar, isso é viável? O que vocês acham? Não, não tem como.
porque essa família que vai retirar o suporte, ela já tem que, de certa forma, já ter um consentimento pela doação. Ela né? precisa, imagina, ela tem que entender, né, que aquilo ali vai evoluir, né, doando ou não, né, vai evoluir para um óbito, né. Já é difícil quando você mostra que está em óbito com morte cefálica, né. Cefálica. Imagina só. Eu Né? fiquei pensando, porque a morte cefálica é um processo, né? Que aí você tá ali, você pode maturar a ideia com a família, você tá ali. Agora, uma PCR, tipo assim. Porque eles trazem, e eles trazem como prático onde já se tem esse tipo de transplante, né? Que tem que separar os papéis, né? Como fazer isso na prática? Como você separa, né, essa decisão de tirar o suporte e com a decisão de doar órgãos, né? Porque a gente entende que vai ser tudo paralelo, né? É viável na prática hospitalar de vocês, assim, que vocês Eu tô achando conseguem esse processo aí visualizar? muito organizado. Muito organizado, assim, porque na prática não é tão organizado desse jeito, não. E que todo mundo tem total ciência, conhecimento, os fluxos. Tipo, tá todo mundo ali 24 não precisa horas. De EDOT. Tá organizado demais isso aí, porque... O fluxo não precisa pegar na mão, né? Não, todo mundo vai saber fazer sem ligar no ramal da EDOT. Sim, gente, É um amadurecimento, né, que a gente às vezes não tem ainda, né? Ai, mais alguém? O que você acha, Carol? Eu acho que o Brasil ele é um país assim que tem muito ainda a parte espiritual, né, religiosa, trabalhar a cultura ainda, né, é muito diferente, né. Acho que você falar da parte bioética também, né, do país. Quando você fala da mudança do termo de consentimento, né, já cria-se assim uma polêmica muito grande, né. Imagina você ter que trabalhar que aquela evolução vai ser um prognóstico ruim e solicitar um termo de consentimento naquele momento, né? Eu acho que é um desafio muito, muito grande. E fora as equipes assistenciais, né? Igual a Pamela falou, ninguém vai ligar, ninguém vai correr atrás, porque realmente tomar o protagonismo desse processo, né? Eu imagino que seja assim, né? As equipes assistenciais sendo protagonistas desse processo todo, né? E acompanhando do início ao fim, porque são eles que estão com a família e o vínculo com a família, quem está lá no dia a dia é que tem. E é o que a gente vê aqui hoje também, né? A gente tem muita recusa, mas a gente vê nos estudos, quando vai fazer essa análise do porquê das recusas, a gente sempre bate na mesma tecla, né? Dúvida do sistema, é o acolhimento, é a assistência que deu para aquele ente querido, né? Então, eu acho que ainda é muito difícil, seria muito difícil abordar esse tema aqui. Eu acho que não da parte técnica, né? Porque a gente já viu que resultados são muito bons, mas é trabalhar a parte da doação. Da população, né? Da população, exatamente. Pode falar, Pamela. O que eu acho complicado também é o número de pessoas mesmo, né? Headcount. Porque se a gente for pensar em que tem que ter toda uma equipe pronta para isso, em que mundo, né? Que eu acho que, assim, nessa rapidez que é da sistolia, né? Porque do coração parado tem, a gente foi que nem você falou, a gente tem um tempo, não muito, mas tem um tempo para se organizar, para ir atrás, acionar e retirar. A sistolia não, vai ter que ficar alguém ali, né? Parado, praticamente. A tempo e a hora. Morreu, pronto, agora chama, né? Para fazer aí E até a sincronia, né, Pamela? Pré-hospitalar, né? Que já está atendendo uma PCR chegando, né? Sim. E todo esse contexto, é uma sincronia, assim, que hoje, na nossa realidade, é bem complicado, né? Outra coisa que eu penso também sobre, que vocês falaram, né, da questão do consentimento. Hoje é difícil fazer uma entrevista onde tem que ter uma ambiência, tem que ter um negócio todo ali para a gente fazer a abordagem, né? Na sistolia, você vai abordar antes de parar, você vai abordar, parou, aborda, você vai ficar ali no vai, não vai. Tem uns 5 minutos. Aí você vai fazer e aí, quer doar? Como você faz uma abordagem, um acolhimento, né, para o familiar? É difícil.
Num país em que a gente tem dificuldade de falar isso antes da morte, né? Então, a gente ainda trabalha com campanhas para conversar sobre o assunto, né? Então, é um país que eu não posso nem implementar para você já deixar a autorização Isso eu pronta acho antes da morte. Então, assim, é complexo, né? Muito complexo. E assim, a gente vê a dúvida em relação ao próprio processo ainda existe, né? A gente vê o boom que está essa notícia, né, do hospital aqui, e assim, o que está rolando assim é por conta de doação de órgãos. Vocês viram Não vi. Eu Nossa. sabia que ia espingar na gente. Eu vi sair denunciando esse vídeo todinho. É tráfico de órgãos. Nossa, eu peguei uma pessoa falando tanta Um vídeo de um coisa. advogado, foi esse, cara? Eu vou te mostrar. Nossa, mentira. E eu tive até que me manifestar, assim, que realmente... E aí coloca todo um sistema, sabe? Já é difícil você ter doação. Não é por conta de tráfico de órgãos, e a pessoa fala que tem... Tipo uma máfia de negócio. Coloca em xeque todo um processo, né? E então, olha para vocês verem, o tanto que ainda falta conhecimento do processo, quem pode ser doador, né? Que ainda não tem a doação de coração parado, né? Que tem critérios, né? Como que funciona a questão da autorização? Porque quando você vê os comentários, né, Pamela, assim, você vê que assim a maioria dando razão para a pessoa, é mesmo. Tem muita gente, não é pouca gente dando razão, não, muita gente. Mas aí se traz a desconfiança da população no sistema, né? Então, implementar algo também dessa forma, porque eu não vislumbro uma abordagem durante um momento de PCR. Eu acho que deveria já ter um consentimento, né, anterior, porque é um contexto de muita agilidade, né, para a gente preservar um órgão desse, né? Então, tem que ser uma população realmente já muito bem decidida e que tenha segurança, né, no sistema, né? Eu acho que nesse momento até quem queria doar não vai doar mais por causa dessa confusão que está rolando. Atrapalha, né, Aline? É demais, eu fico pensando, Brasília, que é um quadradinho pequeno, que podia ter uma comunicação melhor entre os hospitais, não consegue, imagina o Brasil. Quase é pior, né? Vou ler outra pergunta aqui. A existência do programa de doador em assistolia pode influenciar, mesmo indiretamente, as decisões do fim de vida? Saber da existência de um programa desse, de doação em assistolia, eu influencio a decisão do fim de vida? Por aceitar ou não o fim de vida também? Ainda fala assim, quem deve ter a palavra final da retirada do suporte? A equipe assistencial, a família ou o paciente? Diretivas antecipadas? Porque o fim de vida, ele fica muito casado com a doação, né? Em assistolia, né? Aí, saber que pode existir essa doação, será que às vezes me impede positivamente, ou, ajuda positivamente ou negativamente para a suspensão? Né? O que vocês acham? Complexo demais para nós ainda, né? Eu fiquei pensando que depende muito do contexto do paciente, sabe? Se for um paciente, não sei, talvez, um paciente consciente orientado, vamos imaginar, tá ali em cuidado paliativo, talvez por alguma coisa, né, que ele vai decidir isso, então, que ele vai evoluir com pior, deixar isso autorizado, ou já está em UTI, entubado, grave, aí a família que vai decidir. É muito complicado, assim, depende muito do contexto, né, eu acho, assim. Eu trabalho em CIDOT, né, e eu já tive vários contextos, assim, dentro do hospital, de famílias de pacientes, ou até o mesmo paciente procurar a gente para saber onde que ele deixava assinado, porque se ele falecesse na internação, ele queria ser um doador, né. Então, essas manifestações espontâneas, elas existem,
né? Mas a gente sabe que é uma minoria, né, Carol? Eu acho que também existir um programa de doação em assistolia, com certeza, acho que influencia nessa decisão, né? Porque é algo que, quando fala em morte encefálica hoje no Brasil, já traz esse contexto de doação, né? Hoje em dia a PCR não traz o contexto de doação, ela não é associada, né? Mas aí eu passo a associar, porque aí eu tenho associação tanto no contexto de morte encefálica quanto de PCR. Então, ele influencia no final, na minha decisão de tomar a decisão, se a decisão é assistencial da família ou do próprio paciente, se eu quero aceitar ou não o meu cuidado de fim de vida, né? Então, é muito complexo, né? Eu confesso que eu já dei vários nós na minha cabeça pensando em como. Porque é muito complicado, assim, você fala da parte bioética, né, porque realmente você vai decidir, vai doar, mas eu acho que talvez a família, como já acontece com a morte encefálica, pode começar a pensar o seguinte, não, então, tá prevendo que isso vai acontecer, né, não aconteceu, não morreu, eu vou assinar esse papel e depois vai matar, vai morrer, e se ele se recuperar, e se acontecer um milagre, né? Eu acho que entra muito nessa questão que a gente já vê na morte encefálica, né? Tipo, a equipe vai deixar ele parar, então? Vocês vão vai deixar deixar ele parar parar? para ser Não doador? vou autorizar, deixa, vamos tentar, porque pode ser que ele se recupere, né? Uhum. E aí, o que vocês acham, pessoal? Influencia? Eu acho que, né, no cenário que a gente tem atualmente, eu acho que seria de forma mais ou menos igual a Carol falou. Eu acho que pensaria muito nisso, tipo, eu vou autorizar, aí se por um acaso tem chance de sobreviver, mas como já está autorizado doar e tem já um receptor ali, não vai salvar o meu ente querido, porque eu já autorizei essa doação. Então, né, tipo, nesse cenário, assim, eu acho que é muito difícil responder essa pergunta, eu acho. É engraçado quando a gente responde de forma impessoal, né? Aí quando a gente se coloca também na situação do outro, né? O seu áudio está fechado, Carol. Aí a gente fica, será? Como Uhum. seria no meu caso, na minha situação? Eu acho muito difícil. E eu fiquei pensando também, Ana, não é nem em relação a essa pergunta, mas teria que ter equipes, né, locais, né, em todos os lugares. Uhum. Capacitando Todos os centros. todos os centros, teria que ter equipes e tecnologias, né, em todos os lugares, né. Eu já cheguei a pensar assim num plano, né? Se fosse implantar isso, de ter algum local piloto, né? Vai ter que ter, começar, Porque você né, não com um pode local só piloto. soltar para todo lugar fazer, porque você não Sim, consegue trazer essa estrutura, né, a não, nível de Brasil, né? Às vezes teria seria que uma tipo começar uma retirada, conferência, né. às vezes uma retirada nos principais centros, né? Porque é igual a córnea. Todo hospital capta córnea? Não. Não. Uhum. Né? E olha, a captação de córnea é só operador dependente, não precisa de muita Sim, coisa, né? teria que E ser um mesmo assim a gente tem dificuldade. tem o perfil, assim, de ter, né, um perfil de pacientes que possam evoluir com mais número de óbitos, assim, né, Uhum. para investir mesmo num projeto piloto de tecnologia e equipe, né, capacitada para começar algo parecido aqui no Brasil, né. E um trabalho cultural muito grande, né, o trabalho com a população também teria que ser muito grande, né. A outra pergunta que eu acho que a gente já até esgotou ela, falando assim que o consentimento para doação em assistolia deveria ser diferente do consentimento para doação após morte encefálica? Pensando no tempo de isquemia, né? Ia ter que ser mais rápido, né? Mais rápido. Ia, Mas em tipo, qual momento, Lohane?
Olha, então, eu não consegui associar muita coisa, porque eu fiquei tentando imaginar vários cenários e não se encaixa, sabe? No nosso. Em tudo que já foi falado, em questão da cultura, o Brasil, tudo é tráfico de órgãos. Eu ia até comentar o caso desses técnicos de enfermagem que teve, né? E tudo é tráfico de órgãos. Então, assim, sendo que ainda nem pode e já acham que é a ignorância da população, né? E aí eu fico pensando, num cenário desse, eu acho que o Brasil não está preparado e eu não consigo nem associar, sinceramente. Porque eu acho que eles iriam levar muito para alinhar, tipo assim, você está prevendo que fulano vai ter uma parada. E aí, às vezes, ia achar que você nem ia fazer esforço para reanimar, por achar que para extraviar o órgão. Então, assim, eu acho que o primeiro passo era mesmo a questão da cultura, porque a falta de informação ainda é muito grande. E eu fico pensando em relação, assim, hoje, só com a morte encefálica, tem lugares que não tem equipe, e aí eu fico tentando entender como que seria nesses lugares, assim, que não tem nem pro que já é mais fácil, né? Tipo, Rondônia, Manaus, lugares mais distantes. A isquemia, então, não consegui associar ainda. Como que você distribui um órgão desse, hein, Lohane? Não, deu um nó aqui na minha cabeça. Eu fico pensando, não dá. É. Você já teve contato, Carol, com esses aparelhos de perfusão? Ou não? Eu nunca tive. Não, só nos congressos Só nos mesmo. congressos também. Como a gente teve, né, no último, No último congresso, ali. eu também nunca tive. E para a gente é uma novidade, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso aí é uma rotina, né? Rotina. Isso daí para eles é rotina mesmo. E a gente, eu acho que precisaria ter, assim, igual você falou, a gente precisava fazer o básico bem feito, né? Porque doador tem muitos doadores, né, Ana? Tem muitas notificações, né? A gente estava até discutindo essa semana os indicadores do coração, né? A gente teve o ano passado mais de 400 ofertas de coração recusadas, né? Muita coisa, né? Daí você vai analisar cada motivo de recusa, né? Ali, logística, a condição do doador, que envolve manutenção e assistência, né? Às vezes falta de um exame importante para você avaliar o coração, você recusa, né? Então, a gente está trabalhando, assim, os pontos básicos mesmo, né? Não é nem tanto a escassez de doadores, né? Eu acho que é o sistema ainda precisa ser melhor reestruturado, né? Acho que nem as equipes, né, estão preparadas para isso. Porque tem aquela questão também, achei interessante uma das tecnologias dessa manutenção desses órgãos, né, de avaliar até o metabolismo, né, de tempo em tempo, né, desse órgão, para ver se ele ainda é viável. E aí você conseguiria fazer transplante assim, porque, por exemplo, tem dia que a gente tem 3 transplantes num dia só. E aí a gente tem que organizar logísticas diferentes para a gente ter um tempo de Mas aí se o órgão está ali na perfusão, né? Aí se o órgão está na perfusão, ali você consegue se planejar melhor, né? Até, às vezes dentro do mesmo dia, né, Carol? Mas pensando na exaustão da equipe também, né? De ter que entrar em 3 transplantes seguidos, assim, porque é uma equipe só e você tem um tempo de isquemia que você precisa controlar também, né? A nível de curiosidade, e o custo desses aparelhos para manter? Não tenho ideia, amor. Elevadíssimo. Acho que até o líquido, né? Vocês chegaram a falar na sala lá, Carol? Eu acho que eu não ouvi falar de valor, não. Não, mas realmente é valor. Mas não é barato. Caro. Não é não. Porque hoje é difícil líquido de preservação, veja lá um custo elevado dele. E tem o líquido específico da máquina, né? Gente. É outro líquido. O nosso líquido está no outro patamar de outra valor. realidade, né? Complicado. O Brasil está eticamente preparado para adotar a doação em assistolia?
A adoção do doador em assistolia pode fragilizar a confiança da população no sistema de transplantes? Já estamos fragilizados, né, gente? Complicado. Ó, aí tem outra questão ética. Não implementar a doação em assistolia, sabendo da mortalidade em lista, também é uma decisão ética? Não, eu acho que igual você falou, né? Já existem bons resultados, né? Então, o que eles estão fazendo? Vamos atrás, a gente precisa falar sobre isso, né? De forma legal, né? Falo de legal de legislação mesmo, e para buscar essa informação, esse conhecimento, essa estrutura, né? Porque hoje a gente está falando dessa forma aqui nessa aula, mas daqui a alguns anos pode ser uma outra fala, né? A gente já pode ter mudado o pensamento, então a gente precisa evoluir, a gente não pode ficar na mesma Que tecnologia. seja para daqui 20 anos, né, Carol? Nossos, A discussão ela precisa né? iniciar. Ela precisa existir, sim. Porque a gente sabe, é uma modalidade que existe, que já tem bons resultados, que é bem aproveitado para órgãos que hoje a gente tem uma alta mortalidade, né? E aí, como a gente fica vendado, né, frente a isso, né? A gente sabe das dificuldades, né, das nossas limitações, né, a nível de todos os estados, né, de todas as nossas limitações regionais, mas é algo que é praticado, que a gente já tem dados concretos, né, de eficiência, eficácia, né. O que vocês acham? Alguém? Eu acho que toda vez que a gente vai nos congressos, assim, eles abordam esse tema, né, Ana? Eles trazem alguma coisa, eles trazem esses resultados, né? Então, eu acho que é algo que já é visto com bons Prática, olhos, né? Isso, principalmente, eu acho que para todos os órgãos, né? Acho que principalmente para órgãos como o coração, né, o pulmão, que são órgãos mais difíceis mesmo da gente poder tê-los com qualidade, né? Porque envolve aí toda a questão da manutenção, paciente grave já, as próprias drogas vasoativas já muitas vezes vêm a deteriorá-los, né? Então, eu acho que logística, tempo de isquemia, uma série de coisas, né? Então, acho que já é algo que é falado, né? Acho que já é algo que já vem sendo buscado. E eu acho que é o futuro que a gente vai viver, assim, né? Pode ser um futuro mais distante, mas eu acho que a gente ainda vai ver isso aqui ainda, sabe? Acho que eu já vou ter Agora, aposentado. me preocupa mais a parte logística de tudo. A parte técnica, eu acho que não vai ser tão impactante, assim, né? Mas a parte logística, todo o processo, né, de identificação, né, autorização, né, doação e partir para a parte, até a parte da doação, eu acho que é uma parte, assim, que realmente, essa parte logística vai precisar ser muito bem trabalhada, né? Porque envolve toda uma cultura, toda uma população que já vem com costume, né, que ainda não é bem aceito, né, por todo mundo. Então, eu acho que o desafio maior, na minha opinião, estaria nessa questão, né, na parte logística mesmo do processo. Bom, você, como gestor do sistema de transplantes, autorizaria a implementação da doação em assistolia no Brasil hoje? Em quais condições mínimas e quais riscos você não aceitaria? Qual condição mínima você implementaria um serviço de DCD Nossa, eu não. hoje? Teria Eu que também ter não. equipe, teria que ter tecnologia, teria que ter toda a estrutura, né? Na realidade, Karen tá rindo aí, ó. Aí sim. Não, gente, eu ri porque foi exatamente o não, de jeito Não. nenhum. Na atual conjuntura, Do jeito que tá, não dá mesmo. Não. Do jeito Na que tá, atual conjuntura deste país. deixe, mas não vai estar dando não. ia ter que ser um trabalho de formiguinha.
Um passo de cada vez. Formigona. Quais os Tem que riscos estão esperar a galera envolvidos primeiro aí? aceitar o transplante, né? Tipo assim, primeiro vamos melhorar esses aceites aí, para depois a gente propor uma coisa diferente, né? Quais riscos estariam envolvidos, assim, que vocês conseguem levantar numa implantação dessa? Eu acho que a exposição do próprio sistema. Acho que, querendo ou não, por a gente ainda não ter, a gente que eu falo país, né? Esse amadurecimento de entender a morte encefálica, de ter vídeos como o que a Carol comentou, falando de tráfico de órgãos. Não, gente, eu tô chocada, vou até procurar esse vídeo. Mas assim, né? A gente não pode ficar promovendo esse tipo de coisa. Falar sobre isso e promover isso, nossa senhora, ia perder toda a credibilidade que a gente tem hoje. É difícil, é complicado. Quais mais riscos? Exposição do sistema. Credibilidade. Que a gente também vive um momento político complicado, né? Então, a população, ela não confia no sistema de saúde, né, também. São muitas vertentes, assim, também, né? Nesse sentido. O que vocês acham? Tem mais riscos? De pôr tudo a perder? Quantos Eu anos acho que sim. existe o sistema de transplante, né? Será que a gente não colocaria tudo em xeque, né? Eu acho que, tipo assim, no cenário atual, seria isso. É igual perder credibilidade e já perder o pouco que a gente já conquistou. Tiro no pé, Carol. Eu acho que seria isso. Que falta, tipo assim, a população em geral entender o mínimo, né? Tipo assim, o conhecimento é tão pouco, tão pequeno, de entender que, tipo assim, nem todas as pessoas que morrem são aptas a serem doadores, que tem aquela questão da compatibilidade, tem, tipo assim, 1001 coisas. Acham que simplesmente morreu e vai doar e é viável, tipo assim, são coisas pequenas, mas que, tipo assim, se entendesse pelo menos um terço já ajudaria bastante em tudo, né? E é triste, né, a gente dizer isso, tipo assim, que é uma realidade muito distante, porque, cara, a tecnologia tá aí para isso, sabe? Para a gente evoluir mesmo. Evoluir os processos, evoluir, melhorar. Oi? A perda de oportunidade que a gente É tem. uma perca, exato, é uma perca de oportunidade gigantesca, assim, sabe? E aí eu fico triste, tipo, gente, é uma realidade maravilhosa, mas tá muito longe da gente, assim. A gente não E a questão consegue social, acompanhar, né, A a questão é, tipo assim, tecnologia. cultural e social, né? Porque, assim, questão de dinheiro, talvez a gente ali daria né, pegar um convênio com os Estados Unidos, sei lá, com outro lugar, talvez a gente conseguiria, se fosse questão financeira, assim, né? Eu acho que daria para fazer um rolê, assim, por mais caro que seja, eu acho que, vendo os estudos e tudo, talvez não seria um problema, assim, tão gigantesco, né? Mas para gastar esse dinheiro para uma sociedade que não aceita nem num caso de morte cefálica, então é realmente um desperdício, assim, e é triste pensar nisso. A questão do valor também é o investimento inicial, né, Karen? Porque aí, às vezes, depois é só a manutenção. Exatamente. A médio e longo prazo, não é esse gasto alto, né, inicial. Exatamente. E você vê que a questão financeira é só o início, exatamente. Depois que as coisas Depois vão se manter, resolvendo, né? tá tudo certo. Cara, mas aí é muito triste pensar nisso, né? Que o problema tá na questão social e cultural, não no financeiro em si, né? Eu acho que o maior problema no Brasil seria essa questão mesmo, cultural, assim, pensando, porque a equipe, processos, isso aí a gente se adapta, a gente constrói uma logística, né, Carol? E a A gente parte se adapta, vai ser difícil, mas tudo é difícil, né? Tudo que a gente começa é difícil, né? Mas depois de bem implementado, né, eu acho que a chance é só a chance de êxito mesmo, mas a parte do consentimento, da aceitação, eu acho que é o mais complexo, assim, para ser trabalhado no Brasil, né?
A gente vive num país em que eu entrevisto uma família para autorização, né, de doação em morte encefálica, e que às vezes, muitas vezes, eu dou um tempo para a família ir para casa pensar, né? Então é complexo isso, né? Você pensar que a população nem tem uma opinião formada, né, sobre isso. É complexo. E com certeza teria que ser uma decisão anterior, né? Porque o tempo ali é ouro, né? Para a gente pensar na manutenção, na retirada, na perfusão desse órgão, né? Então, vocês não implementariam, gente? Poxa, mesmo com tanto resultado positivo? Ai, ai. Quando que implementa, gente? Pro próximo. Para entender de várias coisas, né, Pamela? Não é Quando eu nunca. sair da gestão e entrar Né? no próximo. Brincadeira, meu misericórdia. Ai, ai. Ah, eu queria ver isso antes de aposentar. Eu sou bem otimista, vocês viram, né? Eu Bem, vou ver. Carol, para, representante do isso. sistema. Carol ia bombar de coração aí, né, Carol? Eu vou na fila, assim, ó. Não ia nem ter fila mais, Ia sabe? correr atrás para fazer lista. Se a gente for pensar na quantidade de óbitos de PCR, né, você zera fila, né? Porque muitas filas de coração, pulmão são pequenas, né, Carol? Então, e Sim, quantas PCRs que a gente tem, né? Quanto desperdício também, né, de órgãos que poderiam ser viáveis, né, se a gente for pensar nisso. Ana, você Oi, comentou o tempo que fica essas máquinas? Aquela tanto do fluido que da do perfusão? pente, né? Da perfusão é de 37 graus, e a outra Não, que é 12, não tem tempo de. tempo não. E ele fala muito da parte de viabilizar o órgão, né? Tem órgãos que ficar no contexto da perfusão, ele melhora a qualidade dele, do transplante. Então, eles colhem exames, fazem medicamentos, ele vai né? analisando, Vai né? analisando Bem mesmo. Black Mirror isso, né? Alterando, ele vai mudando, tem todo Você melhora o órgão tempo para real. transplantar. Gente, passada. Melhora o órgão, isso mesmo. Você melhora Mas ele. sei lá, quanto tempo é isso? Porque você estava falando que tem muita PCR para uma fila pequena de coração. Se por acaso isso acontecesse aqui no Brasil, quanto tempo a gente conseguiria manter esses órgãos, entende? Até precisar novamente. Eu fiquei Mas eu pensando, acho tipo, quanto tempo Teria que a estar máquina condicionado à funcionaria. lista, né? Entendi. Porque eu acho que ele é condicionado, ele já tem que ter um destino, né? Porque o gasto também para manter ele na máquina ele é alto. Eu acho que tem que. Vai ter que ter toda uma parte É de muita coisa para pensar. ó, tem que ter, tem que Mas seguir agora toda você uma regra. imagina como é que está a nossa tecnologia, né? Eu poder melhorar um órgão nesse aparelho. Isso aí é sensacional, né, gente? Gente, parece que aí eu só vou Melhora a pensar viabilidade dele, a perfusão dele. Não, e É às um vezes um órgão muito bem transplante. perfundido. Não é Melhor do de, que a sei morte lá, um encefálica. transplante autólogo, sabe? Tipo assim, tira melhor e coloca, sabe? Isso. É assim, não estava tão bom, então vou dar uma melhorada para poder Deixa eu aqui utilizar. beber todas, né? Tipo, beber todas, Não, acabar gente, com meu fígado, coloca ali meu é fígado bem no lugar, interessante mesmo. depois devolve. A gente falando assim de tecnologia, né, de inovação, eu até lembrei da aula que as meninas deram sobre doação de órgãos de animais, né? Xenotransplante, né? E aí a gente fala, o que será que vem primeiro, né? No contexto do Brasil, né? E falando de xenotransplante é mundial, né? Que E o ainda tem Xeno tá aí também, né, Carol? exatamente, que envolve também todo um investimento, toda uma estrutura, toda uma conscientização, trabalho cultural, né? Eu acho que é bem semelhante também quando a gente fala de órgãos de animais e órgãos, né, de doadores, assim, de coração parado nesse contexto de mudança de entendimento mesmo do processo, falando de população, né?
falando de todos, não é de profissionais, da parte técnica, eu acho que não é nisso, mas é trabalhar toda uma cultura, né? Se a gente for pensar mesmo. E aí, será que vem primeiro? Será que a gente ainda vai estar aqui, Ana? Ou não? Ai, não, queria ver. Eu Não, e acho como que que seriam o essas de, listas, né? Sim. eu acho que o de pouco, esses vídeos é até mais fácil, assim, de pensar, não sei, né? Porque a gente não é uma cultura que a gente faz um culto aos animais, sabe? Tipo, não é uma Índia que não sei o que é a vaca, né? Que torna os animais sagrados, assim. A gente Tem não mais tem essa. impedimento, né? Eu acho que é mais fácil a gente convencer a sociedade de pegar um bicho e colocar do que vamos decidir aqui se eu vou parar essa parada aqui ou a gente continua, sabe? Vamos ver se seu pai ou seu irmão é só até aqui, depois eu vou parar. Se até o cuidado paliativo a gente está caminhando aí para as pessoas aceitarem, às vezes demora um pouco para as pessoas entenderem o que é o cuidado paliativo, que já está há um tempo aí. Imagine um caso desse, sabe? Então eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais otimista na questão da doação Do Xeno. do xenotransplantes, assim. Eu acho que ele é um caminho bem melhor de se pensar e um pouco mais otimista do que nesses casos aí. Mas você acha que ele tem resultado igual já tem a doador em assistolia? Porque o Xeno está um pouquinho mais distante disso, né? Não tem uma pessoa, não tem Carol, um aí não que tem um pulmão tão bom, né? 40% de Eu acho que trabalhar, acho que aí é pensar na questão da doação mesmo, né? Assim, envolve muita coisa, né? Como é que vai ser, né? Essa questão da captação desses animais, desses órgãos, né? Para que isso não gera também uma coisa descontrolada também, né? Eu acho que aí já entra no outro problema, assim, E a como gente que vai tem ser a que opção na do parte receptor, legal. né, Carol? A opção do A receptor, opção do fila. receptor, né? É pensar em possíveis. Nossa, são estudos que têm que avançar muito ainda, né? Porque a gente ainda está trabalhando a parte da compatibilidade, né? E aí depois a gente vai ver riscos, complicações precoces, complicações tardias. Isso daí é só o tempo mesmo que vai dizer, né? Pra gente mesmo. É muita coisa. E vamos avançando, né? Essa é uma decisão difícil. Tem que ser muito bem pensada, né? Estruturada. Às vezes até ir para consenso da população, para ver o que a população acha, né? Sei lá. Envolver a população nas decisões também. Porque é muito complexo, assim. É um investimento também que alto, né? E pode pôr em risco um sistema que já funciona, né? Há trancos e barrancos. Já não é fácil, né? Deixa eu ver a janela. Peraí. Mais alguém? Todo mundo aqui já tinha ouvido falar do doador em assistolia? Ou foi novo, assim? Teve umas 3 palestras, né? No congresso. No congresso teve umas 3 palestras sobre isso. Acho que eu assisti só uma, porque a maioria coincidia com os temas que eu tinha interesse. Mas é o futuro, né, gente? A gente tem que discutir o futuro, né? Sempre começa na discussão, né? Se vai vigorar daqui 5, 10, 15, 20 anos, aí é outra coisa, né? Mas precisa começar a discutir, porque penso o quão complexo é montar um sistema desse, né? É muito complexo, assim. Eu nem sei por onde começar. Mas eu acho que o plano piloto é uma boa. Sim. Eu imagino assim, Para lá ver se atrás dá eles certo, para depois em algum ir momento eles implantando. também estiveram na nossa fase, assim, de pensar, será? Como que a gente monta, né? Eu acho que é tudo a questão de planejamento mesmo, e eu acho que, como é um tratamento que envolve a sociedade, né, não tem como não pensar nesses aspectos, né?
éticos, bioéticos, que envolvem todo esse processo. Não tem como desassociar, né, a população com o transplante, independente de qual tecnologia vai ser utilizada, né? Porque se a gente não tiver esse envolvimento, a gente não vai ter, né? A gente não vai ter doação, né? E O aí pessoal nenhuma do Sul é tecnologia bem, supera isso. o pessoal do Sul, Carol, é bem engajado nessa discussão de doador em assistolia. Eles têm muita fé nisso. E é um lugar que tem muita doação, né? Então, assim, são contextos regionais, como eu falei, diferentes, né? Uhum. Às vezes eu teria mais aceitação de algo assim em um estado do que em outro. Porque eu Exatamente. falo, a questão cultural, ela é muito pesada nisso, né? Então, Como já tem hoje com a pode morte ser. encefálica, né? Destaque muito grande para o Sul, né? Destaque, Realmente a gente tentar entender assim, o que acontece lá, a gente sempre faz isso, né? O que eles fazem de diferente, né? Que a gente pode fazer também né, na nossa região, né? E é da mesma forma, né? O que eles fazem lá, né? Fora do país, que a gente pode adaptar aqui É também. interessante aqui, por exemplo, a gente tem o próprio hospital, né, que eu trabalho, eles têm uma resistência muito grande de aceitar a gente ter contato com essa família antes, né? A gente já tentou algumas vezes para fazer intervenção no sentido de esclarecer sobre o diagnóstico, de dar apoio, prestar apoio para a família, que é isso que o pessoal faz no Sul, né? Aí nós vamos ter nós teremos agora uma mentoria guiada, né, com o pessoal do Sul, para tentar implantar isso. A gente vai escolher um setor primário, né, no hospital, para acompanhar essa família desde a suspeita da morte encefálica. A equipe da EDOT mesmo, acompanhando essa família, para a gente ver se a gente vai ter um impacto positivo ou negativo, né, porque para isso a gente vai ter que capacitar até as equipes assistenciais e tudo, porque eles já veem a gente com a visão de doação, né? Então, o antes do diagnóstico, quando você conversa com essa família, é no sentido de esclarecer dúvidas, né? De explicar sobre o diagnóstico, de sanar, de acolher, né? Aí só depois, né, que concluir o diagnóstico, que essa mesma equipe que acolheu vai falar sobre possibilidade de doação. Mas aí você já tem outro vínculo, né, com essa Isso que eu ia família. falar. E um elo já de Um elo confiança. muito grande. Uma de confiança já, né? Então, é tentar também adotar o que tem dado certo, né? A gente vai tentar, mas a cultura aqui em Minas é bem complexa. O pessoal já vê a gente como os doadores, né? Os que trabalham só com doação. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho até com a equipe assistencial para aceitação mesmo, né? Dessa nossa Acho que é abordagem sempre anterior. assim, quando a gente Vai vejo ser às mais vezes difícil lá, as equipes do que a família. quando chega para fazer iniciativa, né? Às vezes fala assim, já lá vem, né? Lá vem quem está querendo, né? Já tem isso já, né? Da própria É equipe, né? demais. Assistencial. Uhum. Mas tinha um funcionário aqui que sempre falava assim, quando eu chegava, ele falava assim, nossa, lá vem ela, né, tá arrastando, como é que fala o trem da senhora morte? Sim, Não sei o que ele já falava. assistiu com morte, Aí, mais Eu trabalho, acho que é a foice, né, não? a foice, lá vem a foice arrastando. Aí um dia eu virei para ele e falei assim, nossa, você não tem ideia do tanto de paciente que espera que eu faça por isso. Que eu faça essa busca que eu faço todo dia. Ele ficou tão sem graça. Ele, não, eu sei que o trabalho de vocês é muito importante. Aí eu falei, tem muita gente que espera, viu? Para que a gente consiga identificar esses potenciais e ajudar a salvar quem está na fila esperando. Ele nunca mais mexeu comigo. Que a gente mesmo também tem uma participação nisso, né? Da desmistificação dentro mas é isso onde mesmo. a Eu acho gente que o trabalho trabalha começa aonde a ali. gente está, né? Não adianta a gente querer, eu quero mudar a região que eu trabalho, eu quero mudar o meu estado, né? Uhum. Eu preciso mudar, tentar mudar ali, né? Se cada um fizer o seu dentro da sua instituição, a gente já vai ter muita coisa, né? No final, né? E eu acho que Nossa, eu começa acho com muito essa mais conscientização. difícil trabalhar
muitos profissionais, assim, do que às vezes a própria família. Né? Dentro do hospital, tem muitos profissionais, assim, que são contra, ou que não entendem, que espalha notícia errada, né, sem ter conhecimento, né, complexo. Mas é obrigação nossa também desmistificar isso, né, e responder, né, aproveitar o momento para poder capacitar, para poder levantar a nossa bandeira, né. É isso. Mais alguma colocação, pessoal? Acho que surgiu várias, como é que fala? Aqueles balãozinhos, assim, de interrogação na cabeça de todo mundo, né? Tá todo Se, mundo preocupado. será que vai? E se fosse, né? Acho que a gente fica bem reflexivo, né, com tanta coisa. Porque é uma realidade totalmente diferente, né? Mas eu fiquei curiosa como seria trabalhar com Muito. isso. Você acha? Eu fiquei imaginando assim, Montando a aula, eu cenários, fiquei assim. assim, gente, Você foi pensa que falando, eu fiquei maravilhoso é imaginando, gente, isso. como será isso na prática, né? Muito Pensa. curioso. Me deu vontade de ir numa equipe, assim, que lá Conhecer. fora, conhecer. Exatamente. Uhum. Como que vocês fazem isso? Como é que vocês conseguem viabilizar isso, né? Muito bacana, assim, deve ser bem interessante, né? Então é isso, né, Carol? É isso. Muito Isso. bom, excelente discussão. Uhum. O próximo encontro vai ser a avaliação final, né? E a Carol vai trazer para nós um modelo de negócios que eu estou curiosa para assistir, E Carol. empreendedora. Ser, né? A parceria público-privada para a realização de transplantes. Então vai ser muito proveitoso. A gente espera todos vocês aí. Para avaliar também, né? No final, vocês estão terminando, né? Tá todo mundo com o TCC pronto. A Pamela. Talvez. Tá até pronto, se for olhar assim. Tem um Toquei feio, aí tudo certo. Eu toquei num assunto sensível. Não muito. Depende. Ai, ai, mas que bom, né, gente? Na reta final aí, né? Para conclusão. E uma oportunidade única, né? Desse curso, né? Vocês sabem que são poucos profissionais, né? Que têm essa oportunidade, né? De especializar na área. Que infelizmente a gente tem pouco, né, Carol? Nessa área. Muito, nossa. Muito escasso. E assim, oportunidade. muitos cursos, né, de especialização, Pouquíssimo. né? Mano, praticamente não tem, né? Não tem. E assim, eu lembro que eu fui fazer. Nem do Einstein tá ativo mais, né? Não tem turma, né? Só tinha do Einstein, né? É. E era bem restrito para você conseguir também. Eu já tentei algumas vezes, não consegui. Então, acho que é uma oportunidade muito grande, até por ser, né, online, né? Acho que a minha turma foi a última do PROAD. Foi 2015. Exatamente. Então, é aproveitar mesmo, né, essa oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Abraçar essa oportunidade aí. E parabéns por terem chegado até aqui, né? A gente sabe tanto que é difícil aliar estudo, né, ao trabalho do dia a dia, a rotina de casa. Parabéns por terem chegado até aqui. Então, que dia que é? Terça, né? Terça-feira, dia 27. 27, isso. A gente encontra de novo. Boa noite para todos. Boa noite, bom descanso para vocês. Com Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Deixa eu...